programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a cooperação inestimável do nosso produtor, Assaruí Franco de Moraes, e o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, da nossa agendinha de luz. Assaruí, suas saudações aos nossos ouvintes, por favor. Antes de mais nada, nós temos notícias de uma audiência muito boa do nosso programa, da nossa querida Rádio Rio de Janeiro também, e queremos agradecer a oportunidade de podermos ir até a casa de cada um e com isso expressar o nosso desejo sincero de muita luz e de muitas bênçãos do Pai. Muito bem, Joel? Quero fazer minhas as palavras do meu querido amigo produtor, Assaruí. Tenho recebido tantas pessoas amorosas. Eu vi você na Rádio Rio de Janeiro. Que bom, né? Que coisas bonitas, enfim. Desejo a todos luz, paz, saúde e prosperidade nesta caminhada que se inicia agora nesse mês de janeiro, e que a paz de Jesus possa estar junto com todos até o novo reencontro na manjedoura no final deste ano. Na verdade, hoje é um dia especial, porque nós recebemos a visita muito amiga do nosso querido Bianchini, o nosso companheiro Carlos Bianchini, uma das vozes mais bonitas, né, do rádio, da televisão. Na verdade, um voluntário do Instituto Cultura Espírita, né, porque várias vezes ele gravou graciosamente para nós a nossa programação. E ele está nos trazendo aqui um CD, olha, de altíssimo, chama-se Orações de Jesus, Reflexões de Carlos Bianchini. E logo na capa, lindíssimo, né, que tem uns girassóis maravilhosos, uma luz incrível, está dito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E lá dentro nós temos assim um convite especial de Deus. Como devemos orar? Jesus ora por nós. Quando Jesus ora? Muita ocupação, mais oração. Orando no monte e orando com decisão. É belíssimo essa voz extraordinária que a natureza dotou o nosso irmão, né? Esse coração magnífico, né, na vontade de servir, essa competência profissional e esse amor muito grande fazem desse um CD muito especial que nós queremos recomendar a todos. Pode ser encomendado através do e-mail, anotem bem, cbianchini, lembrando que Bianchini é com CH, cbianchini@terra.com.br. Existe também um site que pode ser visitado, www.carlosbianchini.com. Lembrando sempre que esse Bianchini é com CH. Italiano, né? Uma das vozes mais lindas que nós temos hoje no rádio, na televisão, a serviço do bem. Isso é maravilhoso. Saudamos o nosso companheiro, agradecemos pelo seu generoso apoio, pelo esse disco maravilhoso que nos deu, e vamos torcer para que muitas e muitas pessoas possam entrar em contato e possam repletar de luz a sua alma ao ouvir não só a voz, mas também esses textos absolutamente extraordinários, a mensagem. Nossa gratidão, nosso Carlos Bianchini, sua esposa, Ana Claudete, que também nos visita. É uma alegria enorme contar com a presença deles. Esse CD foi gravado, mixado e masterizado aqui nesse estúdio pelo nosso querido Toninho Barbosa, que além disso arregimentou músicos e o coral. Então é um disco de alto nível, de alta qualidade, e recomendamos com muita ênfase a todos os nossos irmãos. Não só pelo Toninho Barbosa, como pelo Antônio de Pádua também, né? Antônio de Pádua, muito bom. Joel, você tem algumas informações aí da nossa agendinha do bem? Temos. Antes de começar, eu queria me reportar ao encerramento das atividades do Grupo de Estudos Espíritas, Augusto César Vanucci, que aconteceu na última semana de dezembro, antes do Natal, naturalmente, que a minha querida amiga Yasmin Madeira
fez a palestra que encerrou o ciclo de 2013. Um momento de luz, de paz, de harmonia, a beleza com que ela expõe as vivências com Jesus ele enlevou a todos aos patamares mais sutis da amorosidade, da gratidão por termos entre nós pessoas tão queridas como esta doce jornalista, escritora, enfim, reúne 1001 qualidades. Um beijo no seu coração e que não esqueçam de procurar nas livrarias o livro Vivências com Jesus e vivam com ele o ano inteiro. Pois bem, eu tenho noticiado aqui com muita frequência notícias do resto do Brasil e até do exterior. E, naturalmente, em alguns lugares, possivelmente a nossa Rádio Rio de Janeiro até não alcance. Mas é que eu fui tocado por uma querida amiga lá do Grupo Vanucci, que eu fazia isso sistematicamente. Eu noticiava as notícias que iam me chegando e tal. Enfim, de repente, ela disse: Joel, é tão bom ouvir que lá do outro lado do mundo estão acontecendo coisas, seminários, palestras. Eu não me sinto mais solitária. Eu estava pensando que eu era a única espírita do mundo. Tem tanta gente fazendo coisas e tal. Eu falei, é? Eu ia me restringir apenas às notícias do Rio de Janeiro. Agora não, vou falar do mundo inteiro aqui. Faça isso. E para começar, vou começar a falar de Itu, que tem mania de grandeza lá no interior de São Paulo. Tá certo. Eles iniciam no dia 18 de janeiro um seminário chamado Jesus Modelo e Guia. Tem tema melhor para começar o ano? Sábado, das 13 às 21 horas e domingo, das 9 às 13. São palestras com renomados palestrantes do movimento espírita e que estarão lá abençoando, desenvolvendo o conhecimento e a beleza de Jesus como modelo e guia. Se quiser entrar em contato com a rede Amigo Espírita, que é uma emissora de rádio, de web rádio, que é www.radioamigoespirita.com.br e vão ouvir as suas palestras lá. Tá bom? O Centro Espírita O Pobre de Deus, imagina que coisa bonita, lá de Viçosa, do Ceará, manda um lindo cartão de Natal com esta mensagem: que neste Natal Jesus lhes proporcione o reencontro com todas as fatias da alegria, da renovação total e os desejos e a força de continuar edificando mais amor em 2014. Um mundo melhor para todos é o que esperamos. Que coisa boa. E agora uma internacional, que vem lá de Oslo. Minha amiga, você que gosta de saber que do outro lado do mundo tem coisas acontecendo, em Oslo, na Noruega, a Associação de Estudantes Espíritas da Universidade de Oslo apresenta o Espiritismo na Universidade. Olha que coisa bonita. Eles comunicam que as atividades se desenvolvem com estudos à base dos livros do Pentateuco kardeciano e que tem muitos adeptos, muitos, e que pode entrar também no Facebook ou pelo telefone 4669-8541 e falar com a Edna Lunenge. Vou repetir, 4669-8541. É gostoso saber que a doutrina está sendo estudada e praticada no mundo inteiro. E lá, esse aqui deve ser pessoal amigo lá do César Reis. Palestras em Portugal. Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha. Já teve lá, não teve? Já. O tema desse seminário que vai acontecer lá em Portugal é a constelação familiar, inspirado no trabalho de Joana de Ângeles, que é uma beleza. E para encerrar as internacionais, aqui vão desculpe o sotaque, meu amigo Sarui, Spiritist Society of Dallas. Eu falo direitinho, né? Spiritist Society of Dallas.
Spirit Society. Era essa a notícia que eu queria dar, que você me deu uma bengala aqui. Eles estão desenvolvendo uma curiosa programação de estudos e palestras para 2014. O que é diferente nisso? É que as palestras lá nos Estados Unidos são ministradas em português e em inglês, porque tem uma comunidade enorme de brasileiros que querem participar do movimento espírita e que se sentem meio alijados lá com as dificuldades da língua. Bom, as Casas Espíritas do Rio de Janeiro, na sua grande maioria, como nós já falamos, comunica que as atividades já foram retomadas com a programação de 2014. O grupo espírita Irmãos Samaritanos, lá onde se reúne o grupo do Dr. Hermann, todas as terças-feiras, às 16 horas, na rua Marujá 348, ali na Gardênia, na Barra da Tijuca. Um trabalho bonito, um trabalho interessante, gostoso de participar. A Tenda dos Irmãos do Oriente, que fica na Rua da Matriz, também já iniciou as suas atividades. E no final desse mês começa o ciclo de palestras. O grupo de estudos Augusto César Vanucci se reúne hoje, como todas as quartas-feiras, para palestras e um bate-papo gostoso sobre a doutrina abençoada de Jesus. O Centro Espírita Joano de Ângeles, na Barra da Tijuca, também está a todo vapor. Depois a gente fala mais. Eu só queria falar uma coisinha. Tem uma casa espírita que tem um nome muito curioso. Centro de Atividades Espíritas a Caminho da Luz com Chico Xavier, em São Paulo. Uma casa nova. E assim a gente para por aqui. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, como sempre, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e contando com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ele fica ajustando a nossa voz, aprimorando aquilo que é possível, né, a fim de que o programa tenha um mínimo de qualidade. Como sempre, somos muito agradecidos pelo nosso voluntário do Instituto Cultura Espírita, Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som. Este bloco é dedicado a responder as perguntas. E dessa vez, a nossa querida amiga irmã Ana Ercília, de Nova Iguaçu, nos envia o seguinte: por que muitas pessoas lutam tanto por alguma coisa, mas a vida as empurra para outro caminho? Saruí. Bom, ela usou a expressão que está no livro do entendimento dela: a vida nos empurra para outro caminho. Acontece que nós acabamos seguindo não necessariamente os caminhos que queremos, mas os que precisamos, né? Então, Ana Cília, os amigos espirituais, eles nos ensinam coisas importantes para entendermos aquilo que parece ser um grande mistério. Na sua pergunta, eu posso notar uma ponta de um sentimento de injustiça, pois para alguns as coisas vêm quase que naturalmente e para outros não. Pois bem, os amigos espirituais, eles dizem que Deus nos manda não necessariamente o que queremos, mas sim o que precisamos. Quando um pai atento tira dos filhos menores um objeto que poderá feri-los ou prejudicá-los, faz isso para evitar um mal maior, um dano que poderia trazer mais problemas. Isso muitas vezes incomoda a criança, que vê no gesto paterno uma injustiça, pois os outros amigos têm o mesmo objeto e podem dele desfrutar.
Nesse enfoque, há momentos onde insistimos em alterar posicionamentos, mas a vida nos reconduz aos caminhos ideais, mesmo que não entendamos de imediato os benefícios que se nos apresentam. É por isso que a vida nos tira, de vez em quando, algo que desejaríamos ser ou possuir. Há em tudo um propósito divino a nosso favor. O importante é entendermos que se há algo que queremos e não conseguimos, a razão se encontra nos propósitos divinos. E, nesse caso, devemos olhar em outra direção, pois quando uma porta se fecha, outras tantas se abrem. Façamos sempre a nossa parte e recebamos bem tudo o que a vida nos oferece. Sem dúvida, seja o que for, sempre será para o nosso bem. Muito bom. A nossa Ana Ercília, ela envia uma outra pergunta, sabe? Já li em algum lugar que a força do pensamento é uma força poderosa. O que o Espiritismo acha disso? É uma força poderosa mesmo. Não só o Espiritismo, mas todas as confissões religiosas mais expressivas também. E as ciências dizem isso. Ciência, mesmo. Hoje em dia nós sabemos disso. Victor Hugo, que também é conhecido como Victor Hugo em francês, em espírito, né? É um famoso escritor francês do século XIX e que disse no seu livro Na Sombra e na Luz, pela psicografia da conhecida médium Zilda Gama, o seguinte: os pensamentos são como fotografias nítidas e fugazes que incessantemente saem da mente humana. É por esse motivo que Kardec dá tanto destaque à oração, fato muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Nos planos espirituais, os espíritos criam o que querem, só pela força do pensamento. A seguinte sequência ilustra muito bem a força do pensamento. Veja só: eu sinto, eu penso, eu realizo. O famoso filósofo, matemático e educador francês René Descartes, ao explicar o fato de existirmos e a razão em nós, disse: eu penso, logo existo. Ou seja, pensar é um ato de tão grande força que a própria existência é uma consequência dele. Um espírito muito conhecido, o nosso Manuel Filomeno de Miranda, ele ensina num dos seus livros, chamado Nos Bastidores da Obsessão, na psicografia de Divaldo Franco, o seguinte: o pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e registra vibrações em intercâmbio ininterrupto com as diversas faixas que circulam a Terra. Assim sendo, o Espiritismo explica, segundo diversas fontes, a partir de Kardec, que somos atraídos sempre por aquilo que pensamos, pois representam os nossos desejos. Lembre-se de que o pensar elevado e positivo atrairá elementos dos mesmos valores. E, logicamente, se pensarmos negativamente, iremos atrair aqueles elementos negativos que só podem nos trazer prejuízo e nos fazer não só mal a nós mesmos, como àqueles que nos cercam. Né? Interessante que a ciência tem estudado bastante essa questão do pensamento. Né? Então verifica-se que o pensamento ele se projeta do ser sob a forma de ondas, as ondas mentais. E há estudos já que definem claramente o seguinte: ondas de generosidade, de amor, de perdão, de fé, são ondas muito curtas e que vão longe, enquanto que ondas do ódio, da intolerância, da incompreensão, da maldade, do vício, são ondas longas e que não vão muito longe. Né? Interessante que esse circuito da onda, a onda mental, ela vai e volta. Então, quando você emite uma onda mental do bem, ela vai percorrer os caminhos do bem e volta para você trazendo o bem. Mas, em contrapartida, se as ondas mentais são do mal, elas são ondas largas, longas, não vão muito longe. Elas percorrem mais os caminhos do mal, que
que estão na sua proximidade vibratória, certamente, e voltam para você, produzindo mal para você. Há muitos estudos a respeito disso, né? A gente vê que o pensamento é uma força poderosíssima. E quanto mais a ciência se aprofunda nisso, mais os homens se admiram, né? E como é que essa coisa funciona? As curas que se podem fazer com a força do pensamento, a oração que traduz o sentimento nobilíssimo da criatura humana, o que produz magnífico para as pessoas, né? E também, em contrapartida, aquele ódio perseverante, aquela intolerância que se mantém, isso tudo acaba gerando doenças para a própria pessoa. Por isso a doutrina espírita se fundamenta nessa reforma íntima. Significa que os seus pensamentos se transformem, que seus interesses se modifiquem, para que as suas vibrações modificadas possam fazer de você um homem novo, um homem mais feliz. Por isso o Espiritismo se fundamenta muito nisso, sabe? O que você pensa? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. O coração é a sede do pensamento, não é o cérebro, né? É o coração, é o sentimento da pessoa. Onde é que a gente vai colocar o nosso tesouro, né? É no bem, é no amor, é no perdão, é na luz, é na paz? Aí as coisas funcionam, e funcionam bem para nós. Se for ao contrário, funcionam mal para nós. Agora a escolha é nossa. Agora que o pensamento é uma força poderosa, não há sombra de dúvida. Só uma intervenção pequenininha. Lá no Himalaia, num templo no Himalaia, tem um grupo de monges que se reúnem, cada grupo de 8 horas, se revezando a cada 8 horas, só meditando, emitindo pensamentos de paz para toda a humanidade. Eu perguntei ao guia, eles acham que esse pensamento chega do outro lado do planeta, lá no meu Brasil? Ele fez a pergunta, o monge deu um sorriso, uma coisa assim tão óbvia. Claro que chega. É lógico. Não há dúvida, né? Pensamentos do bem são ondas curtas. Quanto mais generoso é o pensamento, mais curta é a onda. E mais longe ela vai. Pensamento do amor profundo de Jesus, por exemplo, são pensamentos cósmicos. Ondas que varam todo o universo. O Dr. Bezerra de Menezes, ele é um sol. Então é possível ele atender ao mesmo tempo a multidão de pessoas que oram para ele. O pensamento amoroso dele é com uma velocidade tal que abrange, é como se o espaço nem existisse. Entendeu? Que maravilha. É isso. Eu saí com a certeza que o pensamento dele me pegaria aqui desse outro lado do planeta. Saí com certeza. Mas a nossa Nercília também pergunta. Também ouvi dizer que em muitos mais adiantados as pessoas não falam, se entendem pelo pensamento. Isso é verdade? Isso é possível? Olha, é possível, sim. De uma certa forma, em muitas situações, até num mundo ainda feio, pequeno e de expiações como o nosso, isso pode acontecer, né, em determinadas circunstâncias. Mas veja bem, a fala para nós ainda faz parte de um processo primitivo de comunicação. Como ainda não policiamos os nossos pensamentos, a providência divina nos dotou da fala como uma forma de educarmos o que falamos e pensarmos melhor no que queremos dizer. A palavra ela tem uma força muito grande. Ela pode expressar o amor e iluminar corações, mas pode também despertar o ódio e a violência. São essas nuances do comportamento humano que ainda definem a necessidade de usarmos a fala, assim como a escrita e outras formas de comunicação. Todavia, na medida em que alcançamos mundos superiores e nosso pensamento vai se tornando mais depurado, a sinceridade de propósitos passa a fazer parte do nosso cotidiano e poderemos então mostrar o que pensamos sem restrições. Nessa situação, a nossa forma de comunicação passa a ser o pensamento. Portanto, é possível sim, mas para isso, o nosso caminho ainda é muito longo. É verdade, né? Na verdade, o pensamento é a grande forma de comunicação. Sentir é pensar. Então vamos utilizar hoje a nossa fala, lembrando que essa não é a única maneira, mas na verdade a voz, né, ela tem um sentimento que a pessoa coloca, né? A dureza, né? A violência, a agressividade e também o amor, a tolerância. Quer dizer,
a tua boca fala do que está cheio o teu coração. O espírito superior diz assim, o teu pensamento vibra do que está cheio o teu sentimento. É isso, vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco o nosso querido Geraldo estará aí com a sua internet do bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, trazemos hoje uma mensagem de autoria do Padre Luiz Carlos, que tem como foco despertar o ser humano para um fato que está no dia a dia de nossas vidas. Porém, por terem virado rotina, passam despercebidos pela maioria das pessoas. Trata-se da criança abandonada. A mensagem, cujo título é Olhares e Olhares, apresenta inicialmente uma sucessão de slides com diversas crianças lindas, bem cuidadas, saudáveis e felizes, sorrindo em completa paz, pois possuem o aconchego dos pais, o conforto de um lar, o alimento saudável, o agasalho, os cuidados pediátricos e o medicamento certo quando necessário e, acima de tudo, o carinho e o amor dos pais. Esses cuidados e esse conforto são traduzidos nos olhares das crianças apresentadas nos slides. Tais slides são precedidos de uma expressão de chamamento alertando: aprecie estas crianças e estes olhares. Na sequência, vão surgindo uma a uma as fotos acompanhadas das legendas respectivas, contendo expressões como: veja como pode ser puro, doce e belo o olhar de uma criança. Como elas falam ao nosso coração. Como o mundo pode ser novo e maravilhoso para elas. Quanta ternura e amor podem existir no mundo infantil. Que doce inocência e paz. Quanto encantamento e sonhos bons. Quanta alegria de viver. Como é bom gozar de beleza e saúde, de cuidados, conforto e paz. Como é bom poder olhar para o futuro sem medos e sobressaltos e docemente sonhar. A seguir, vem uma sequência de slides com cenas de crianças abandonadas em absoluta miséria, precedidos do alerta de que, infelizmente, o olhar de uma criança também pode ser de medo, de preocupação, de dor, de incerteza e súplica, de desamparo e abandono, de interrogação e até mesmo de surda acusação. São olhares tão diferentes, mas todos parecem pedir e cobrar a mesma coisa: que não fechemos os nossos olhos, que coloquemos a mão na consciência, paremos, pensemos e descobramos que o mundo não precisa ser assim, que tanta dor e sofrimento não são queridos por Deus, não são naturais, nem precisam continuar. Descobramos que é grande engano e grande mentira acreditar que é preciso ser rico e poderoso para se poder fazer alguma coisa. Que existem culpados maiores e menores, é verdade, mas todos temos nossa parcela de culpa, assim como todos podemos fazer a nossa parte. Jesus Cristo não estava brincando quando mandou que nos amássemos uns aos outros. Faça você também a sua parte. Há muita gente boa no mundo, você pode juntar-se a elas. Assim como o Padre Luiz Carlos, os irmãos do Lar Fabiano de Cristo estão empenhados em construir um mundo melhor. O Lar Fabiano de Cristo é a obra social da Capemisa e possui representações em todo o território nacional. Acolhe a criança inserida na família,
que é considerada como unidade de promoção integral. Considera a criança como um precioso grão que precisa ser cultivado por meio de valores a serem recebidos desde a mais tenra idade, para que possa se tornar um cidadão de caráter, útil à sociedade. Mais tarde, quando se consolidam valores, há a afirmação da vontade. A educação, a arte e o esporte tornam-se fundamentais no cultivo do grão adolescente. Na fase seguinte, a juventude é o princípio da vida adulta. Nessa fase, acentua-se o ingresso no mundo do trabalho. Assim, faz-se necessário o cultivo do jovem grão, para que, educado na direção do bem, venha a ser uma engrenagem sólida, sinceramente comprometida com a sociedade e com a melhoria de sua própria realidade. Com base nesta concepção, o Lar Fabiano de Cristo lançou o projeto Um Grão, visando a captação de associados contribuintes que possam oferecer uma parcela de recursos que, por menor que seja, irá somar-se ao volume de recursos aportados pela Capemisa ao lar, desde a sua fundação. Você pode colaborar conosco, fazendo também a sua parte, aderindo ao projeto Um Grão, como associado contribuinte do Lar Fabiano de Cristo. Ajude a fazer uma criança sorrir. Meus amigos, agradecendo a sua fraterna audiência, aqui nos despedimos com votos de felicidade, saúde e muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.